O início de High School DxD, como tudo começou na história de um dos protagonistas mais pervertido existente, que é o Issei. Encare este vídeo como o episódio 0 desta série sobre DxD. Eu não estou refazendo o resumo desde o início novamente, e sim adicionando informações extras. Vocês até vão notar uma mudança grande nos vídeos se seguirem a playlist da série, já que o vídeo seguinte foi feito há 8 meses atrás, foi há muito tempo realmente. Seja da edição ou o próprio jeito de eu me comunicar foi mudando ao longo desta série, e por isso eu decidi explorar um pouco mais alguns arcos que eu já comentei aqui no canal, sabe? E eu vou fazer questão de secar essa vaca chamada de High School DxD até a última gota, pode ter certeza disso. Não esqueça também que se quiser apoiar o canal com algo além de sua inscrição, considere virar um membro, eu agradeço muito o seu apoio. Mas beleza, alguns meses atrás alguém me perguntou nos comentários sobre o início de DxD, sobre o porquê do Issei ter sido morto e do porquê da Rias ter um grande interesse nele logo de cara. E muitos devem imaginar que pode ter sido amor à primeira vista ou coisa do tipo, mas eu encaro isso de outra forma. Pouco antes dos eventos da primeira temporada, a Reinari foi banida do céu por algum tipo de ofensa não muito bem explicada. Com isso, ela acabou virando um anjo caído, se juntando a uma facção que seguia os ideais do Kokabiel na época. Com isso, ela foi ordenada por alguém de sua facção que matasse o Issei por causa do perigo da Sacred Gear do protagonista. Mas nisso entra uma questão: como ela sabia da Sacred Gear do Issei mesmo antes dele ter despertado ela? E até onde eu me lembro, o autor não deu uma resposta clara para isso, mas sabemos que a Grigori monitora todas as Longinos existentes, ou quase todas, então provavelmente as pessoas ligadas ao Kokabiel tinham as informações de quem poderia ser o novo portador do Busteto Gear, ou pelo menos eles sabiam que o Issei tinha esse potencial para obter uma Longinus, por isso alguém ordenou que a Reinari matasse ele. Que lembrando, o Kokabiel já foi um dos líderes dos Anjos Caídos até cometer sua traição, por tentar reviver a guerra entre as três principais raças de DxD, então com certeza ele tinha informações privilegiadas, assim como os demais Anjos Caídos que poderiam estar associados a ele. Mas é isso, o Issei realmente acabou morrendo pelas mãos de um dos subordinados da Reinari, ou quase morrendo neste caso, né? Por outro lado, falando da Rias, o encontro dela com o Issei foi apenas coincidência, já que o protagonista pegou um dos panfletos de invocação dos demônios, que estavam sendo distribuídos no momento que ele iria se encontrar com a Reinari, antes da morte do protagonista. No entanto, na minha visão, eu posso falar que foi o destino já traçado. E por que isso? Simplesmente pelo fato do Issei ter nascido, já que segundo a história dos pais dele, a mãe do Issei teve 2 abortos espontâneos, e quando ela engravidou pela 3ª vez, o pai do Issei andou de um lado para o outro na frente de um santuário shintoísta, desejando do fundo de sua alma que dessa vez eles tivessem sucesso, e assim nasceu o nosso querido protagonista. Onde eu posso teorizar aqui que talvez, apenas talvez, o Deus da Bíblia não tenha morrido e foi ele que concedeu essa bênção, mas é apenas uma teoria mesmo, nada comprovado a respeito disso. O fato é que aparentemente o destino do Issei e da Rias já estava ligado desde o nascimento dos dois. Claro, o autor pode ter criado apenas uma coincidência aqui nesse início da obra, mas eu quero acreditar que há algo maior nessa história, que tem algo maior. A princípio, a Rias não via o Issei como um interesse amoroso de fato, mas ela tinha um carinho muito fora do normal por ele, com certeza. Além, é claro, que ela já viu um grande potencial no protagonista desde o momento em que ele a invocou, já que não é muito comum um ser humano normal ser capaz de invocar o rei de uma família, que no caso seria a Rias. Por exemplo, o esperado seria que o Issei invocasse o Kiba ou a Koneko de início, mas o sentimento dele foi tão forte pela Rias, pelo vermelho carmesim que ele já conhecia, que ele acabou literalmente invocando a heroína principal, iniciando toda essa longa saga de High School DxD que já conhecemos, ou pelo menos a maioria, né, conhecendo o anime. Então, recapitulando isso que eu falei, os Anjos Caídos já sabiam que o Issei poderia ter uma Sacred Gear, mesmo antes dele despertar isso. E a Rias não amava o Issei desde o início realmente, mas ela tinha um carinho muito grande por ele, mais por causa do seu potencial. Claro, isso mudou rapidamente, né, de carinho para um amor realmente. Mas beleza, com isso explicado, eu quero detalhar outro ponto aqui neste vídeo, que eu não expliquei muito bem no decorrer da série de DxD aqui no canal, que é sobre as Evil Pieces.
Em resumo, essas peças de xadrez, que são 15 no total, são dadas aos demônios de classe alta para aumentar seus servos, reencarnando outros seres em demônios, que foi o que aconteceu com Issei nesse início de DXD. A Rias simplesmente usou todas as 8 peças de peão no protagonista, depositando toda a sua confiança nas habilidades futuras dele. Que, assim como eu mencionei antes, a Rias já havia um grande potencial no Issei. Mas bem, as Evil Pieces foram criadas pelo Ajuka Beelzebub em algum momento durante o século XVI, usando alguns cristais disponíveis na ilha flutuante de Agreias. Já que após a Grande Guerra, os demônios precisavam repor os números por causa das inúmeras mortes durante a dita guerra. E enquanto alguns demônios foram capazes de aceitar esse novo sistema, os membros da facção dos antigos Satãs acabaram rejeitando o uso delas, acreditando ser uma desgraça pelo fato de poder reencarnar humanos e outras raças em demônios. Por isso, sempre houve um conflito entre as facções no submundo sobre isso. Basicamente, quando um demônio recebe o direito de obter as Evil Pieces, eles são obrigados a ir ao território dos Satãs e tocar um monumento que funciona como uma peça rei substituta para se registrar como um rei. Mas podem existir algumas exceções, como por exemplo se algum demônio já tem antecedentes criminais, então ele poderá ser proibido de se registrar como um rei, que foi o caso da Kuroka quando ela virou um demônio de classe alta. E com isso vem mais algumas regras e impedimentos, como de não poder reencarnar deuses. Por outro lado, com exceção dos deuses, as peças podem reencarnar qualquer ser que morreu recentemente, em um período não definido, e também pode reencarnar pessoas vivas com o consentimento delas. Fora que as Evil Pieces podem também despertar diferentes habilidades dependendo do usuário, onde o Ajuka já declarou que há muitos segredos ocultos nessas peças, mas ele prefere deixar que os usuários descubram por si mesmo. E com isso também entra o assunto das promoções, onde o usuário pode se promover a outra peça de xadrez de sua equipe. Por exemplo, o Issei pode usar a promoção para a rainha usando todas as suas peças de peão. Com isso ele ganharia um aumento significativo em suas habilidades, já que a peça de rainha possui características das torres, dos cavalos e dos bispos, tornando ela a peça mais equilibrada e também a mais poderosa, podendo ganhar desde um aprimoramento físico até mesmo habilidades mais específicas. Mas existe alguns porém. Para usar a promoção à rainha, a pessoa precisa ter todas as peças de peão, mas se for uma promoção a bispo, ela só precisa de 3 peças, já que cada peça, com exceção do peão, tem um valor definido para se promover. E lembra que eu mencionei que os demônios de classe alta recebem uma peça rei substituta? Isso se deve ao fato da peça rei original ser proibida, mas no decorrer dessa série eu já expliquei sobre isso lá no volume 21. Eu acho que eu consegui dar uma boa geral nesse episódio 0 sobre DXD, para vocês entrarem já com uma boa base no início desse resumão aqui no canal, ou para quem já estava acompanhando antes esta série aqui também, né, obviamente. Mas bem, no próximo vídeo será mais um extra, provavelmente eu vou dar uma geral em alguns detalhes do volume 1 e 2 da Light Novel, já que no vídeo 1 aqui do resumão eu só dei uma passada por cima sem explicar muito os eventos em si. Não é algo que eu me orgulho muito realmente. No mais, o link da playlist com todas as partes seguintes desta série de DXD estará na descrição do vídeo. Por fim, inscreva-se, confira o sininho, vire membro e até uma próxima.